Olá, pessoal. Daremos início agora à nossa correção das atividades da semana, certo? Então, eu coloquei aqui 5 questões bem didáticas relacionado ao conteúdo. A primeira questão, pessoal, ele fala o seguinte: quando dois corpos, certo? Quando dois corpos, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar o som. Quando dois corpos a temperaturas diferentes são colocados em contato, existe um processo físico de troca de calor entre ambos, de modo a fazer com que tais corpos atinjam a mesma temperatura. Qual processo é denominado de? Tal processo é denominado de? Gente, nessa primeira questão, basta você lembrar daquele exemplo tradicional, que é o café com leite, certo? Onde um cede calor, que é o café, e o outro recebe calor, que seria o leite. Quando ambos atingirem a mesma temperatura, nós teremos a temperatura de equilíbrio, chamado de equilíbrio térmico. Então, você marca o item A. O exercício, ele fala que colocando água gelada no interior de um copo de vidro seco, observa-se com o passar do tempo a formação de gotículas de água na parede externa do copo. Então você vai imaginar um copo, né? Esse copo, ao redor dele, nós temos o ar circulando. À medida que o ar bate nas paredes do recipiente da água gelada, essas partículas vão se condensar, ou seja, vão sair do estado gasoso para o estado líquido. Então, para a segunda questão, você vai marcar o item D de dado. A terceira questão, gente, ele trabalha com os conceitos de temperatura e calor. Aí eu dou um texto, você vai ler e interpretar. Lá no final, ele diz assim, ó, a medida de agitação das moléculas, o movimento aleatório das moléculas, nós conceituamos como temperatura. E quando há uma troca de energia entre dois ou mais corpos, no qual há uma transferência, você vai chamar isso de calor. Então, a terceira questão, você marca item D, de dedicação. A quarta questão, eu trabalho os conceitos de calorimetria, certo? Que é a parte da física que estuda a medida, né, do calor, através de um equipamento chamado de calorímetro, certo? Então, pessoal, ele fala no conceito que já foi falado na questão anterior. Ele fala da variação da temperatura, certo? Quando a temperatura de um corpo é diferente da temperatura de outro corpo, fora do equilíbrio térmico, nós temos um conceito chamado de calor. Então, você vai e marca o item B de bola. A terceira questão, a quinta questão, ele trabalha a equação geral da calorimetria, no qual você tem 30 gramas de água, certo? Esses 30 gramas vai variar numa temperatura de 24 a 30. Aí ele quer saber a quantidade de calor necessário absorvido por esse corpo. Aí você faz o cálculo, né? Ó. Você faz o cálculo aqui, ó, da quinta questão.
Vamos lá. Ele me dá a massa é 30 gramas, certo? Ele me dá a variação de temperatura, né? E no caso aí, a temperatura vai variar de 24 até 30. Então, você pega 30 menos 24, que vai dar 6 graus Celsius. E o calor específico da água é é um cal barra G, né? É o símbolo, certo? Sei. Aí você aplica a equação geral da calorimetria, pessoal, que ela é bem simples, bem fácil de aplicar. Então você diz assim, ó, quantidade de calor, certo? Quantidade de calor vai ser igual a quem? MC delta T. Então, quantidade de calor é igual a quanto? 30 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor, certo? Que é o Q, você vai ter igual a 3 vezes 6, 18, você vai ter 180 calorias, certo? É isso aí, gente. Aí você vai lá na questão e marca o item B de bola, tá ok? Aí fica o gabarito. Primeira, A de aprovação. Segunda, D de dado. Terceira, D de dado. Quarta, B de bola. E a quinta, B de bola. Aí é só enviar para o professor, que tá tudo certo, tá ok? No mais, gente, continue estudando e resolvendo as questões dos formulários, tá bom? Até a próxima aula.